e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente puderam tocar. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém, glória a Deus. Pode tomar o seu assento por bondade, dando glória a Deus. Aleluia. Deus me deu um tema para essa mensagem, que é o seguinte: as tempestades que Deus manda para nos fortalecer. As tempestades que Deus manda para nos fortalecer. Essa palavra, ela veio de encontro com o meu coração, pois eu estava passando por um momento de tempestade na minha família, e o Senhor veio falando diretamente comigo, me dando ânimo através dessa palavra. E quando eu recebi o convite, o Espírito Santo testificou em meu coração: é essa palavra que você vai ministrar, aleluia, porque eu creio que nesta noite entrou pessoas aqui que também estão passando por grandes tempestades, momentos de aflição, momentos de adversidade, mas, aleluia, o Senhor está dizendo para você nesta noite: essa tempestade não é para a morte. Essa tempestade é para te fortalecer. Nós vamos refletir nessa passagem, e ela nos ensina profundas lições de fé, de confiança no poder de Jesus, e como as tempestades da vida podem nos trazer fortalecimento para a nossa caminhada. Aleluia. Então, aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos ver capítulos anteriores que Jesus e os seus discípulos, eles estavam vivendo um momento intenso no ministério de Jesus. A rotina era pesada. As multidões, elas vinham de todos os lados. Aleluia. Elas vinham para receber cura, elas vinham para ouvir as mensagens e a pregação de Jesus. E ali, aleluia, cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam, leprosos eram curados, aleluia. E aqui, Jesus já tinha até ressuscitado a filha de Jairo. Jesus já tinha feito muitos milagres, e as multidões vinham por toda a parte. João vai nos dizer, no texto paralelo a esse, que os discípulos não tinham tempo nem para comer. Tamanha era essa rotina, e eles estavam passando ali por um tempo de cansaço, esgotamento físico e fadiga. Quantos entraram aqui hoje passando por isso? Por esse momento que nós passamos na nossa vida, nosso trabalho, família, quantas coisas nós fazemos, e nós ficamos cansados, nós ficamos fadigados, nós ficamos com esgotamento físico, aleluia.
E se não bastasse isso, veio uma notícia, pastor Sodário. Veio uma notícia muito triste para os discípulos e para Jesus. A morte de João Batista. Decapitado por ordem de Herodes. Então, nesse cenário de tristeza, de esgotamento, de fadiga, de tempo de cansaço, Jesus toma uma decisão. Jesus toma uma decisão de sair com os seus discípulos para um tempo de descanso. Ele planeja com seus discípulos, mas a multidão descobre e chega antes deles no local. Ou seja, as férias deles foram frustradas. E quando eles chegam, grande multidão havia naquele local. E a palavra vai dizer que Jesus se compadece dessa multidão. João vai dizer que Jesus diz que eles eram como ovelhas sem pastor. Aleluia. E Jesus começa então a ensinar aquela multidão. E já era tarde, e os discípulos então vão dizer para Jesus: despede essa multidão. Mas Jesus, ele vai dizer para os discípulos: dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. E eles vão dizer: mas como? Como nós vamos dar de comer para toda essa multidão? Nós não temos dinheiro e aqui também não tem lugar para comprar. Foi quando André então, ele dá uma volta naquela multidão. E ele acha um menino. E esse menino tem 5 pães e 2 peixinhos. É quando Jesus dá graças. Ele faz aquele povo então se assentar. Ele pega aqueles pães, ele pega aqueles peixes. E ele dá graças. E acontece a multiplicação de pães. Aleluia. Glória a Deus. E todos comem, e todos se fartam, e ainda sobra 12 cestos cheios. Aleluia. Mas tem um problema aí. Essa multidão, quando vê toda essa maravilha, elas vão começar com uma conversa, com um burburinho, dizendo: nossa, esse Jesus, ele tinha que ser o nosso rei. Imagina, nós não íamos passar mais fome, nós íamos receber cura das nossas enfermidades. Nós temos que colocar esse Jesus como nosso rei. Então eles queriam um Messias político. Aí está o problema. Mas Jesus, aleluia, ele já raciocinou rápido. Ele raciocina rápido, Jesus. E aí ele mesmo vai despedir a multidão. E Jesus sabe que se os discípulos ficassem ali, eles também iam ser tomados por esse sentimento que esse povo estava. Então Jesus pede para os discípulos, ele ordena aos discípulos a pegar o barco e irem sozinhos e atravessar para o outro lado. E Jesus despede a multidão, e a palavra vai dizer que Jesus então, ele sobe para o monte a fim de orar sozinho. Ele sobe para o monte a fim de orar sozinho. E aqui já vem uma lição para mim e para você, que mesmo com a agenda lotada, mesmo fadigado, mesmo cansado, Jesus priorizava a oração. Aleluia! A oração era prioridade para Jesus. Será que a oração tem sido prioridade na sua vida? Será que o cansaço tem tomado conta de você, o esgotamento? E você diz: não tenho tempo para orar. O próprio Jesus, que era o Deus encarnado, aleluia, ele tinha essa necessidade de orar. Por que é que você tem parado de orar, meu irmão e minha irmã? Aleluia. Enquanto Jesus está lá orando, então os seus discípulos vão para o barco. E quando eles já estão a uma distância, a palavra vai nos dizer que vem uma grande tempestade. Eles são açoitados por uma grande tempestade. E a palavra vai dizer que os ventos eram contrários.
Mas enquanto Jesus orava, no texto paralelo, Marcos vai nos dizer que enquanto ora, Jesus vê os discípulos passando por esse momento de adversidade. Eu quero dizer para você nesta noite que, a despeito da tempestade que você está vivendo, Jesus não tira os olhos de você. Aleluia. Talvez você esteja pensando que você está sozinho aí nessa tempestade, que ninguém está te ajudando, sua família não está te ajudando, ninguém está vendo o seu sofrimento. Mas Jesus não tira os olhos de você. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aqui vem uma pergunta para nós. Vocês viram aqui que foi Jesus que ordenou, que compeliu, que pediu, que mandou que eles fossem para o mar. Jesus permitiu essa tempestade. Era uma tempestade pedagógica, aleluia. E eles estavam no centro da vontade de Deus. Estavam no centro da vontade de Deus e estavam vivendo ventos contrários, tempestades terríveis. É uma pergunta que nós fazemos para Deus também. Estamos vivendo no centro da vontade de Deus, obedecendo a voz de Deus, e muitas vezes o vento é contrário na nossa vida, aleluia. Mas olha só que as tempestades na nossa vida, elas vêm de duas maneiras. A primeira, ela pode vir para nos corrigir, se nós estivermos fora da vontade de Deus, que é o que aconteceu com o profeta Jonas, que não obedeceu a Deus e foi para outra direção, e veio uma tempestade na vida dele, como uma forma de correção. Segundo, quando estamos no centro da vontade de Deus, a tempestade, ela vem como tema que eu falei aqui para vocês, ela vem para nos fortalecer, ela vem para fortificar as musculaturas da nossa alma, aleluia. Então, não se entristeça se você está passando pela adversidade. Essa adversidade é pedagógica para a minha e para a sua vida. Você vai sair muito mais forte depois dessa tempestade. Você crê nisso? Aleluia. Nós vemos na vida de muitos homens da Bíblia, nós vemos na vida de Davi, quando Davi foi ungido, aleluia, por Samuel, a palavra vai nos dizer que ele passa quase 10 anos de tribulação, sendo perseguido pelo rei Saul, correndo risco de morte, mas ali Deus matricula Davi na escola do quebrantamento, aleluia. Nós vemos também na vida de Paulo, quando Paulo, aleluia, o Espírito Santo de Deus, Paulo e Barnabé, eles são convocados para a obra missionária. A palavra vai nos dizer que Paulo é apedrejado na cidade de Listra. Paulo sofreu muitas coisas depois do chamado dele, aleluia. Quem sabe se você começou a vir na igreja, você aceitou Jesus, você recebeu um chamado, porque todos nós temos um chamado. E quando você começou o seu chamado, veio grandes tribulações na sua vida e você não entendeu nada. Porque os discípulos também, eu tenho certeza que eles não estavam entendendo nada. Aleluia. No meio daquela tempestade. E eles sabiam que eles estavam ali naquela tempestade. Eles tinham domínio no barco. Eles eram pescadores. Eles tinham experiência com o mar, eles tinham experiência com tempestade, mas essa tempestade era das piores que eles já tinham passado. E eu fico imaginando eles ali, se perguntando, por que será que o mestre fez isso com a gente? Por que ele deixou a gente sozinho aqui, no meio dessa tempestade? Quem sabe se você entrou aqui nesta noite se sentindo sozinho.
Quem sabe se a tua família te abandonou nesse momento de dificuldade. Se o teu melhor amigo te abandonou no momento de dificuldade. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus não te abandona. Jesus não te abandona. Aleluia. Então aqui, diante dessas experiências dos discípulos, vai nos trazer algumas lições preciosas, que mesmo em tribulações, nós podemos contar com várias certezas. E a primeira certeza que eu quero falar com você, a primeira lição que eu quero falar com você nesta noite é: Jesus sempre vem. Jesus sempre vem, mesmo que na quarta vigília da noite. Olha isso. A primeira vigília era das 18 até as 20. A segunda vigília era das 9, 21 horas. A segunda vigília era das 21 à meia-noite. A terceira vigília era das 21 a 3 horas da madrugada. E a quarta vigília era das 3 horas da madrugada até 6 horas da manhã. Olha o tempo que eles passaram ali, até a quarta vigília. Vai dar mais ou menos 9 horas, passando por essa tempestade terrível. Aleluia. E já tinha esgotado ali todas as forças deles. Todas as forças já tinham se esgotado e Jesus estava demorando. Muitas vezes, esperar é pior que a tempestade. Aleluia. É pior, porque 9 horas parece pouco. Mas imagine você quando você vai no dentista, que o dentista está com aquele barulhinho, aquele motorzinho lá no seu dente, a anestesia não pega direito. Segundos são momentos terríveis na nossa vida, é ou não é? Imagina 9 horas numa tempestade na escuridão. E nós sabemos que o momento mais escuro não é a meia-noite. Você sabia disso? Que o momento mais escuro é às 3 horas da manhã. Aquela escuridão total, aquele breu, aquela tempestade, aquele vento contrário. E Jesus não chega. Jesus não chega. E o pastor falou aqui de Marta, de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. Eu fico imaginando Marta e Maria, porque eles mandam avisar Jesus. Jesus não chega. Lázaro está doente, Jesus não chega. Lázaro morre, passa um dia, Jesus não chega. Passa 2 dias, Jesus não chega. Passa 3 dias, Jesus não chega. 4º dia que Jesus vai chegar. Imagina a aflição de Marta e Maria. Aleluia. Jesus não chega. Louvado seja Deus. Quem sabe se você também está passando por esse tempo de espera, sala de espera de Deus, que não é fácil a gente passar. Quem sabe se você está orando, você está fazendo campanha, você vem na igreja toda sexta, vem no domingo, vem na oração, você acorda de madrugada, você ora e nada de Jesus te responder. Nada. E essa demora vai nos consumindo. Essa demora estava consumindo os discípulos. Aleluia. Mas Ele vem no tempo certo. Porque o Kairós de Deus é diferente do nosso tempo Cronos. É diferente. Ele vem na hora certa, no tempo certo, para nos socorrer no meio dessa tempestade. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez aqui você esteja também passando por um drama, passando por uma tempestade no seu casamento, uma tempestade com os teus filhos, uma enfermidade que assolou a sua família, um diagnóstico médico que você recebeu talvez nessa semana. Aleluia. Um filho seu que está no mundo das drogas, aquela porta de emprego que não abre, aquela dívida que você não consegue pagar. Eu não sei qual é o seu problema, qual é
a sua tempestade que você está passando, mas eu quero te dizer que Jesus vem, nem que seja na 4ª vigília da noite, mas Ele vem, Ele abre uma porta de escape para você, aleluia! Ele abre o mar para você passar, Ele tira a água da rocha, Ele manda escape de onde não tem, Ele tira para você, Ele abre porta onde não tem, aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós podemos sentir a Tua presença aqui nesse lugar, oh Pai. Venha trabalhando, Senhor, na vida destes filhos, Pai, que estão enfrentando terríveis tempestades, mas nós cremos que Jesus vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, aleluia, glória a Deus. Segunda lição que nós aprendemos aqui: a forma que Jesus chega é inusitada e inesperada. Aleluia. Se você vai chegar no mar, se você vai entrar no mar, você sabe que você vai ter que usar um barco, você vai ter que usar um veículo ali, uma lancha, um barco, um navio. Mas Jesus, Ele vai diferente. Ele vai de uma maneira inusitada. Ele chega andando sobre as águas. Aleluia. Ele chega andando pelas águas. E imagina, os discípulos estão ali no escuro, naquela tempestade, relâmpagos caindo. E quando eles olham, eles veem uma pessoa andando sobre as águas e eles vão gritar: fantasma, fantasma. Se fosse nós também, a gente ia gritar. Ah, você ia gritar também. Porque ali no meio daquela tempestade, a gente fica até cego, a gente não consegue ver Jesus trabalhando ao nosso favor, a gente não consegue ver. E eles não conseguiram ver, mas quando Jesus fala com eles, eles reconhecem que é o Mestre. Aleluia. Muitas vezes nós não conseguimos discernir a forma que Deus chega nas nossas vidas. E às vezes a maneira que Deus chega na sua vida é através da tempestade. Quando Jesus chegou na minha vida, foi na tempestade, pastor Sodário. Eu estava passando por uma tempestade terrível há uns 5 anos atrás. Aleluia. E foi um momento muito difícil para mim, irmãos. Mas quando eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez, a palavra foi essa: entra no barco com a sua família. Não olha para frente, não olha para trás, não olha para os lados, olha para frente. Aleluia. Essa palavra Deus me deu na primeira vez que eu entrei na igreja. Entra no barco com a sua família. Aleluia. Mesmo sem entender, irmãos, muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus na nossa vida. Mesmo sem entender, porque os discípulos não entenderam, mas eles obedeceram, eles foram, passaram pela tempestade, aleluia, sem entender. Talvez você não esteja entendendo nada, mas fique sensível à voz do Espírito Santo que está falando com você nessa noite. A forma que Jesus chega na nossa vida é inesperada. Aleluia. Quem sabe se ainda esta semana você vai receber uma notícia inesperada. A resposta daquela oração. Aquela porta de emprego. Quem sabe se aquela ligação que você está esperando. Aquele documento que você está esperando ser assinado lá no fórum. Vai chegar uma notícia inesperada. Você pode levantar suas mãos e receber essa palavra profética para a sua vida. Vai chegar uma notícia inesperada para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Jesus chega andando sobre
as águas. E por que Jesus chega andando sobre as águas? Para ensinar para os discípulos, para ensinar para mim, para ensinar para você, que aquilo que é maior do que você, está literalmente embaixo dos pés de Jesus. O que provocava medo neles era aquele mar revolto, e Jesus chega andando sobre as águas, mostrando que Ele, aleluia, foi Ele que fez aquele mar, aleluia. Ele tem poder sobre as águas, sobre o vento, sobre o mar. Ele tem poder sobre essa tempestade que assolou a sua casa e a sua família. Ele é maior que os seus problemas, Ele é maior que as suas dificuldades. Ele é maior do que essa doença, Ele é maior do que essa enfermidade, aleluia. Ele é maior, Ele é maior, e Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não tinha perdido o controle do barco dos discípulos. Ele não perdeu o controle. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. E quando Ele vem, quando Jesus chega na tempestade deles, na nossa tempestade, o que nós imaginamos? Ele chegou, vai resolver o problema. Então quando eles percebem que é Jesus, escutam Jesus falando, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, o que eles imaginam é que a tempestade já vai passar. Só que Jesus, Ele vai falar com eles primeiro. Antes de acalmar a tempestade, Jesus vai acalmar o coração deles. Jesus vai acalmar, Ele vai dizer: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É o que Jesus também está falando para você. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo no meio dessa tempestade e dessa adversidade. Sou eu. O eu sou está com você. O eu sou está indo de encontro com você, de maneira inesperada, andando sobre as águas. Aleluia. Então aqui primeiro Ele vai acalmar o coração deles. Muitas vezes as nossas maiores tempestades, elas estão dentro de nós, porque nós ficamos tão aflitos, tão desesperados com algumas coisas, com algumas notícias, com alguns diagnósticos, que vem a ansiedade, que vem a depressão, que vem a síndrome do pânico e tantas doenças que nos assolam nos tempos de hoje. E os discípulos estavam aflitos, estavam angustiados no meio daquela escuridão, no meio daquela tempestade. Então Jesus primeiro, Ele foi acalmar o coração deles. E Ele também primeiro hoje, Ele está acalmando o coração de algumas pessoas que entraram aqui, quem sabe desesperadas, sem saber o que fazer. Primeiro, Ele está acalmando o seu coração, porque Ele vai te dar direção. Porque nós precisamos estar com o coração tranquilo para ouvir a voz de Deus. Para que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, nós precisamos estar com o nosso coração aliviado. Aleluia. Com o nosso coração curado. Temos que tirar todas essas angústias e essas preocupações, porque senão você não vai conseguir ouvir a direção que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas dizem: Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não me responde. Mas não é que Ele não te responde, é você que não está sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. O seu coração está muito angustiado, está muito preocupado, e você não consegue discernir a direção que Deus está te dando para resolver o seu problema, a sua situação. Acalma o seu coração. Aleluia. Glória a Deus.
Jesus está dizendo para mim e para você: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo, não tenha medo. Jesus, Ele está aqui, e Ele sabe cuidar de nós. Ele sabia cuidar dos discípulos, e Ele sabe cuidar de mim, Ele sabe cuidar de você. Aleluia. Terceiro ponto que eu vejo aqui é que Pedro também vai andar sobre as águas. Então, terceira lição: Ele vem para nos ajudar a crescer. Vou relembrar com vocês aqui. Primeira lição: Jesus sempre vem, mesmo que na quarta vigília da noite. Segundo, a forma que Jesus chega é inusitada e inesperada. Terceiro, Ele vem para nos ajudar a crescer. Aleluia. E Pedro, ele vai se apresentar ali com coragem. Ele vai dizer: mestre, se és tu, me deixa ir contigo sobre as águas. Eu vejo até muitos pregadores criticando Pedro, mas tem que ter muita coragem para descer do barco e andar sobre as águas. Sabe o que Deus me falou? Isso é sair da zona de conforto. Muitas vezes nós não queremos sair da zona de conforto, e aí nós perdemos de viver o extraordinário na presença de Deus. Porque nós queremos ficar acomodados. Nós não nos movemos na nossa casa, na nossa família, dentro da igreja. Tem muito irmão, aleluia, que quer ser irmão só de banco, aleluia, que não quer ajudar na obra, não quer se mover, não quer ajudar. Porque todos nós somos chamados, todos nós somos convocados para a obra de Deus. Cada pessoa é especial na obra, irmãos. Talvez você ache: eu não sei fazer nada, eu não sei mexer no som, eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu não sei a palavra, eu não sei fazer nada. Mas cada um tem um dom, cada pessoa tem um dom. E você precisa se colocar à disposição, sair da sua zona de conforto, para você viver o extraordinário na presença de Deus. Sai da tua zona de conforto. Pedro, aleluia, se apresenta ali com coragem. É bem certo que ele vai chegar no momento ali que ele vai tirar os olhos de Jesus e vai focar na tempestade novamente e vai começar a afundar. Mas nós somos Pedro. Pedro nos representa. Pedro representa a mim. Pedro representa você. O coração de Pedro bate no teu coração. A pele de Pedro é a sua pele. Nós somos como Pedro. Muitas vezes nós somos tomados também, aleluia, como Pedro, de uma vontade de fazer as coisas, e a gente vai com ânimo, né? Com fé. Eu vou com ânimo, eu vou com fé. Mas daí chega um determinado tempo da caminhada que a nossa fé esmorece. E acontece, porque ninguém aqui é super-herói. Nós somos seres humanos. Pedro era um ser humano, uma pessoa comum, como eu e como você. Mas a despeito disso, sim, ele teve muita coragem de sair do barco e ir ter com Jesus. E quando ele está ali afundando, ele vai clamar por socorro. E é isso que nós temos que fazer quando nós caímos na nossa caminhada. Quando a nossa fé esmorece, nós temos que clamar o socorro de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É Ele que nos socorre, é Ele que segura na nossa mão, nos levanta e nos dá novas chances. Aleluia. Quem sabe se você caiu, quem sabe se você errou, quem sabe se você pecou,
Mas o Senhor está te dando uma nova chance. Uma nova chance de recomeçar. Aleluia. Uma nova chance de restaurar a sua vida, de renovar suas forças, te levantar para que você possa viver o extraordinário na presença dEle. Aleluia. Foi isso que aconteceu aqui com Pedro. A palavra diz que Jesus pega ele com a mão e eles vão passar ali. Pastor, Thaís, vem aqui comigo. Aleluia. Meu Deus, vou obedecer ao Espírito Santo. Aleluia. E Jesus segura na mão de Pedro. Aleluia. E começa a andar sobre as águas. Jesus, Ele segura na sua mão. Quando você está passando por dificuldade, quando você precisa receber um renovo de Deus, quando você está lá embaixo afundando, Ele segura na sua mão e você consegue andar com Ele sobre as águas. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus tem um extraordinário para fazer na vida da Thaís, porque ela vai viver momentos extraordinários, coisas que ela nunca viveu na presença do Senhor, ela vai começar a viver. Aleluia. Porque ela é uma menina de coragem como Pedro. Ela não fica na zona de conforto, ela se move e ela vai em direção a Jesus. Aleluia. Ela vai viver momentos que ela nunca viveu na presença do Senhor. Oh, Espírito Santo, você pode glorificar a Deus nessa noite, porque Ele está aqui renovando as nossas forças. Ele está nos levantando e nos dando ânimo, assim como Ele fez com Pedro. Aleluia. Graças a Deus que Jesus, Ele vem para mudar a nossa situação, para levantar o caído. Aleluia. Para tirar a gente do fundo do poço e nos dar novas chances, novos recomeços, novas possibilidades. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Quarto e último lugar. Cadê o relógio, pastor? Meu Deus, deixa eu correr. A tempestade não dura para sempre. A tempestade não dura para sempre. E quando então Jesus pega na mão de Pedro, então eles vão subir no barco. Então quando sobe no barco, o vento se acalma. Acalma a tempestade. O Senhor está entrando no seu barco. O Senhor está entrando na sua casa. Talvez você esteja pensando, fulano devia estar aqui. Aquele familiar meu devia estar aqui, ouvindo essa palavra. Mas essa palavra, ela está ultrapassando barreiras, ultrapassando as paredes dessa igreja, ultrapassando essa rua, a cidade de Ourinhos. E ela está chegando lá na sua casa. Jesus está chegando lá, Ele está indo lá resgatar aquela alma que você tem orado, que você tem buscado. Aleluia. Porque a tempestade não dura para sempre. Jesus entra no barco e acalma a tempestade. Depois do choro vem alegria. Depois da tempestade vem a bonança. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Então aqui Jesus, Ele vai cumprir ali esses propósitos na vida dos discípulos. Esse teste pedagógico de obediência e de fé. Aleluia, na vida deles. Então se acalma aquela tempestade. Jesus entra no barco e acontece duas coisas maravilhosas. Quando Jesus entra no barco, primeiro vai dizer que eles se prostram e adoram. Eles se prostram e adoram.
Aleluia. Porque a palavra vai nos dizer, lá em Marcos, que o coração deles estava endurecido, pastor Sodário. Eles não tinham entendido a multiplicação dos pães. O coração deles ainda estava endurecido. Eles tiveram que passar por tudo isso para ter um quebrantamento no coração deles. Então eles vão se prostrar e adorar. E quantas vezes nós estamos passando por momentos, dias bons, né? Dias de bênção, dias de glória, e a gente não consegue adorar a Deus. A gente não consegue se prostrar. A gente não consegue adorar. E às vezes tem que vir uma tempestade dessa para amolecer o nosso coração e nos voltar para o nosso lugar de joelho no chão, para nos prostrar diante desse Deus que nos tira dessas tempestades, que é o dono de tudo, que não perdeu o controle da sua situação. Porque Deus nos fez para adorar. É esse o propósito dele. Ele nos fez para adorá-lo. Então algo tremendo acontece aqui. Eles se prostram e adoram. Aleluia. Segundo, eles vão reconhecer então que verdadeiramente és o Filho de Deus. Na primeira tempestade que eles passaram, eles vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar acalma? Quem é esse? Mas agora eles vão dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia. Eles vão ali ser fortalecidos, reconhecer a divindade de Jesus, reconhecer que Jesus é aquele que deu a ordem para eles: vai no barco. Que Jesus foi aquele que foi até ele, que andou sobre as águas. Aleluia. Que foi ao encontro deles, que parou a tempestade. Como eu disse, era pedagógico. E eles foram fortalecidos e aumentaram a fé deles. Sabe por quê? Era só o começo do ministério desses apóstolos. Porque nós vamos ver lá no livro de Atos, que quando começa a igreja primitiva, vai começar a vir fortes tempestades para a vida de todos eles. E não é diferente hoje também, na igreja de Cristo. Esse barco representa a igreja de Cristo. Mas Jesus, aleluia, Ele está lá no céu, intercedendo pela igreja, intercedendo por nós, com os olhos sobre a sua igreja. Aleluia. Que nós muitas vezes passamos por esses momentos de tempestade, mas Ele vem para nos fortalecer. Ele vem, aleluia, para nos fortificar para a nossa missão aqui nessa terra. Porque enquanto Jesus não vem, enquanto Ele não vem, nós não sabemos se Ele vem daqui a pouco, se Ele vem amanhã, daqui a uma semana. Mas Ele vem novamente. Ele veio aqui, mas Ele vem. Apocalipse vai dizer: Ele vem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E é por isso que nós temos que ser fortificados, nos animar, criar ânimo para passar as nossas tempestades, as nossas adversidades aqui, que não é a nossa casa, que não é o nosso lugar. Mas nós temos que ter ânimo para nós concluirmos a nossa missão aqui nessa terra. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, nesta noite, se o seu mar está revolto, eu quero te dizer que Cristo vem, nem que seja na quarta vigília da noite, e Ele se coloca embaixo dos seus pés, dos seus problemas. Ele vem para acalmar o seu coração, para que você possa viver momentos extraordinários na presença dEle. A palavra vai nos dizer em Isaías 41:10: por isso não temas, estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
vitoriosa. Depois da tempestade vem a bonança, vem bênção, vem vitória para a vida daqueles que obedecem, daqueles que permanecem na fé em Jesus Cristo. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite. Se coloque de pé. Dá tempo de ouvir um louvor, pastor? Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Deixa eu pegar aqui que eu não vou lembrar. Espera aí. Ai, Senhor. Só um momentinho, irmãos. Vai adorando o Senhor, vai adorando porque Ele está aqui. Maria Marçal, eu sei que não estou só. Porque os discípulos não estavam sozinhos. Jesus estava lá do monte, orando e olhando para eles. Jesus está olhando para nós esta noite.